Então, para quem não me conhece, meu nome é Tommy Pigott, o porta-voz adjunto principal. Estou substituindo hoje o porta-voz Bruce, que está viajando com o secretário e o presidente. E com isso vou responder a algumas perguntas. Tommy! Sim. Obrigado. Bem-vindo à sala de imprensa. Trump disse hoje que está ordenando a suspensão das sanções à Síria. Quão rapidamente os EUA vão suspender essas sanções? Isso é algo que podemos esperar já nos próximos dias? Não tenho nada adicional para adiantar. O presidente obviamente já falou sobre isso. E o presidente tem sido claro ao dizer que quer ver prosperidade para toda essa região. Esse é parte do objetivo desta viagem. Então, não há nada a acrescentar em relação a um cronograma. E a EUA pressionam o Conselho de Segurança da ONU para suspender sanções ao HTS. Mais uma vez, nada a adiantar sobre esse assunto. Mas como o presidente disse, trata-se de garantir que possamos ter uma região com paz e prosperidade a longo prazo. E como Caroline Leavitt disse antes da viagem, trata-se de uma era de ouro, tanto para o povo americano quanto para o Oriente Médio. E estamos vendo esse comprometimento com os diversos anúncios que o presidente fez hoje. Você pode nos dar uma atualização sobre as conversas entre a Rússia e a Ucrânia ainda esta semana? O secretário Rubio vai participar dessas conversas. Quais são as expectativas do lado dos NEUA? E tem havido conversas sobre uma reunião presencial entre Zelensky e Putin. Você pode nos dizer algo sobre isso ou sobre as conversas para preparar esse encontro? Bem, o presidente também já falou sobre isso. Ele deixou claro que a reunião em Istambul é uma oportunidade crucial para conversas diretas entre a Rússia e a Ucrânia. Isso ficou claro. O presidente também deixou claro que quer ver essas conversas acontecerem. E ele tem se dedicado a tentar primeiro conseguir esse cessar-fogo e depois uma paz duradoura. Em relação aos detalhes, nada mais a adiantar no momento. O presidente também falou sobre isso durante seu discurso há pouco. Eu recomendaria que você consultasse os comentários dele lá. Mas esta é uma oportunidade crucial para, novamente, realizar essas conversas diretas, para tentar alcançar esse cessar-fogo e depois uma paz longa e duradoura. Sim. Obrigado, Tommy. Bom te ver aí atrás do púlpito. Uma pergunta bem rápida. No domingo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a limpeza étnica de Gaza é inevitável e que eles estavam mirando todas as casas em Gaza para esse fim. Então, os Estados Unidos, eles estão de acordo com esse tipo de linguagem ou haveria uma repreensão no futuro de algo que claramente, você sabe, fala sobre crime de guerra? Qual é a posição do EU? Bem, primeiro, eu não aceito a caracterização da sua pergunta. E segundo, eu diria que o Hamas é o único responsável pela guerra e pela retomada das hostilidades. Queremos a paz e a liberação imediata de todos os reféns. E também deixamos claro, tanto deste púlpito quanto em outros lugares, que qualquer saída de Gaza deve ser voluntária. Sim, mas você, quero dizer, em relação ao que ele disse, quero dizer, isso foi o que saiu da reunião do gabinete. Quero dizer, independentemente do que ouvimos sobre o Hamas e tudo mais, e eles são responsáveis por isso. Mas vocês têm uma posição sobre a remoção forçada dos palestinos de Gaza? Olha, eu acabei de responder essa pergunta, mantenho o que acabei de dizer, e, no fim das contas, o Hamas é o único responsável por esta guerra. Sim. Sobre Gaza, a porta-voz, o porta-voz, na semana passada, Tammy mencionou que uma fundação seria criada, naquele momento seria em breve, foi semana passada, no final da semana, a distribuir ajuda em Gaza. Então, em que ponto isso está agora? Isso ainda é um projeto, ainda está em andamento, isso vai acontecer. E o primeiro-ministro de Israel também disse que nos próximos dias ele entraria com força total em Gaza. Isso atrapalharia esses planos ou está sendo calculado e preparado em conjunto? Como isso funciona? Bem, veja, não vamos falar em nome da fundação e vamos deixar para a fundação qualquer anúncio que eles possam ou não fazer. Bem, mas o ponto principal é que acolhemos com satisfação iniciativas para levar ajuda rapidamente a Gaza e também acolhemos soluções criativas que garantam que essa ajuda realmente chegue às pessoas que precisam e não caia nas mãos de terroristas como o Hamas. Então, apoiamos soluções criativas para fazer essa ajuda chegar lá. Queremos garantir que isso seja feito de uma forma que não caia nas mãos do Hamas, que realmente chegue às pessoas que precisam. E o que está mais claro do que nunca é que o povo de Gaza sofreu tremendamente sob o Hamas.
Então apoiamos essas soluções criativas para levar ajuda até lá e o presidente tem sido muito claro, assim como o secretário Rubio. Sim. Eu queria saber sua resposta sobre relatos de que houve conversas por canais paralelos que levaram à libertação de Idan Alexander, com um oficial do Hamas entrando em contato com o ex-líder dos árabes americanos pelo Trump. Você pode comentar sobre esse relato e dar algum detalhe sobre como a libertação aconteceu? Então, não vou comentar sobre conversas diplomáticas privadas, mas o que posso dizer e reiterar é que isso mostra que, quando o presidente Trump diz que nunca deixará um americano para trás, ele fala sério. Este é o resultado direto da liderança americana, como eu disse anteriormente. E, novamente, isso mostra o fato de que o presidente Trump está sempre trabalhando pela segurança e proteção do povo americano, assim como o secretário Rubio. Mas não vou discutir ou dar detalhes de conversas diplomáticas privadas. Você não está negando? Mais uma vez, independentemente disso ter acontecido ou não, não vou falar sobre conversas diplomáticas. Tenham acontecido. Obrigado. Sim. Oi, obrigado. Obrigado, Tommy. Na verdade, 2. Uma sobre o Afeganistão e depois um complemento sobre Gaza. Ontem, a secretária do DHS, Kristi Noem, anunciou que o status de proteção temporária para o Afeganistão expiraria em 20 de maio. Ela disse que as condições no Afeganistão melhoraram o suficiente para que os afegãos possam retornar para lá. O Departamento de Estado acredita que o Afeganistão agora é um destino seguro para mulheres e meninas? Bem, veja, em última análise, quando se trata do status de proteção temporária, vou encaminhá-lo ao DHS. Sempre foi pensado como uma medida temporária ou um benefício temporário. Este é o momento em que esse benefício temporário expiraria. Portanto, para mais perguntas sobre isso, encaminho você ao DHS. Só para complementar sobre Gaza, você disse que apoia os esforços para levar comida, para levar ajuda rapidamente a Gaza. Já se passaram mais de 2 meses, então, quão rápido é esse rapidamente? Quando poderemos começar a ver comida realmente entrando? Bem, veja, acho importante entender, mais uma vez, que estamos buscando soluções criativas para fazer essa ajuda chegar lá. Apoiamos totalmente essas medidas. E também é importante reiterar que o Hamas tem total responsabilidade por esse conflito, assim como total responsabilidade pela condição em que o povo de Gaza está vivendo. Então, não vou estabelecer um prazo aqui, não vou falar em nome da Fundação, mas o que vou reiterar é que apoiamos soluções criativas para fazer a ajuda chegar lá, mas também de uma forma que essa ajuda não caia nas mãos do Hamas, que ela realmente chegue às pessoas que precisam. Obrigado, Tommy. Pergunta sobre as novas chegadas da África do Sul que desembarcaram em Dulles ontem. A Organização Internacional para as Migrações, da ONU, disse à ABC que não esteve envolvida na administração de nenhum empréstimo e normalmente seriam eles os responsáveis por gerenciar empréstimos financiados pelo Departamento de Estado para pagar a vinda de refugiados aos Estados Unidos, cobrindo esses custos de viagem. Gostaria de saber se você pode explicar como essa viagem foi financiada, ou dizer algo mais sobre se o Departamento de Estado está concedendo algum empréstimo neste caso? Bem, veja, não vou comentar sobre relações específicas que temos com organizações. Também não vou falar sobre detalhes operacionais em relação a como estamos implementando as prioridades estabelecidas pelo presidente e pelo secretário Rubio. Mas o mais importante é que estamos implementando essas prioridades. Estamos vendo as ordens executivas do presidente sendo cumpridas aqui no Departamento de Estado e este é um exemplo disso, claro, colaborando entre diferentes agências. Então, vamos continuar vendo essas prioridades sendo cumpridas. Mas não vou comentar aqui sobre detalhes operacionais internos ou especificidades desse tipo. Sim. Obrigado, Tommy. Uma pergunta sobre a Turquia e também tem uma pergunta sobre o Irã. Ontem, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK, declarou sua dissolução e o fim de sua luta armada contra a Turquia. Houve relatos dizendo que os SPEUA também desempenharam um papel positivo nesse processo. E até ontem, o secretário Rubio conversou com seu homólogo turco e ele também falou sobre isso. Vocês desempenharam algum papel? Vocês foram envolvidos nisso? Qual é o seu comentário sobre isso? Vocês consideram remover esse grupo da lista de organizações terroristas estrangeiras? Não vou comentar sobre conversas diplomáticas privadas nem antecipar decisões desse tipo que podem ou não ser tomadas. O que posso dizer é que recebemos com satisfação o recente anúncio do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão sobre sua intenção de se dissolver.
Os Estados Unidos designaram o PKK como uma organização terrorista estrangeira em 1997. Dezenas de milhares de pessoas perderam a vida em decorrência do conflito armado nas décadas desde a fundação da organização. E o fato de o grupo terrorista depor as armas é uma vitória para a civilização. É a esperança dos Estados Unidos que esse anúncio leve a uma maior estabilidade para a região. E uma pergunta sobre o Irã. Você disse que, em relação ao Irã, as negociações continuam mostrando progresso. Que progresso vocês fizeram até agora com o Irã? E a próxima rodada de negociações já está marcada com o Irã? Você pode nos dizer com tempo ou... Não nada a antecipar sobre esse assunto. O que posso dizer é que o presidente falou sobre isso há poucas horas em seu discurso, dizendo que o momento de escolha para eles é agora. Existe um caminho para a prosperidade do Irã. Ele quer ver toda a região prosperar. Ele também deixou claro que há duas opções para o Irã. O Irã nunca poderá ter arma nuclear, mas há duas opções, uma boa e uma má. O presidente já falou sobre isso. Ele deixou claras as nossas prioridades. Ele deixou claro o objetivo. E eu não tenho nada adicional a acrescentar além dos comentários dele. Obrigado. Próxima pergunta. Obrigado. Sim. Obrigado. Como o Departamento de Estado do Zewite vê a portaria do governo interino de Bangladesh que proíbe todas as atividades do maior partido político, a Liga Awami, como eu disse, um dos maiores partidos políticos, está sendo efetivamente apagado e apagando sua identidade política e impedindo sua participação nas próximas eleições. Quero mencionar que, em uma coletiva anterior, Temi enfatizou a importância das eleições e da democracia em Bangladesh, especialmente eleições inclusivas. Agora, eles proibiram esse partido político de realizar atividades, como... Qual sua preocupação sobre isso? O que posso dizer sobre isso é que estamos cientes de que o governo interino proibiu a Liga Awami de todas as atividades políticas até que um tribunal especial para o partido e seus líderes seja concluído. Não apoiamos nenhum partido político em Bangladesh em detrimento de outro. Apoiamos um processo livre e democrático, assim como processos legais justos e transparentes para todos os indivíduos. Incentivamos todos os países, incluindo Bangladesh, a respeitarem as liberdades de expressão, de reunião pacífica e de associação para todos. Obrigado. Como o senhor ou o Departamento de Estado vê o governo interino de Bangladesh no que diz respeito ao fomento de ideologias radicais, PCSTI, e a facilitação do terrorismo, após relatos de que o assessor jurídico, Dr. Asif Nazrul, se reuniu com o operante do Lashkar-e-Taiba, Harun Ishar, e do crescente apoio à violência na Caxemira por parte de líderes políticos e religiosos? Eles se encontraram no ministério em Bangladesh? Então, mais uma vez, dando um passo atrás, vou reiterar o que já foi reiterado deste púlpito antes. Valorizamos nossa parceria com o povo de Bangladesh, que já dura mais de 50 anos. Continuamos comprometidos em aprofundar nossa parceria, trabalhando com o governo interino. E eu já comentei sobre sua outra pergunta, então não tenho nada a acrescentar. Obrigado. Sim. Muito obrigado, Tommy. Há duas perguntas. Uma sobre a Coreia do Norte e a segunda pergunta sobre a Rússia vem em seguida. Como você sabe, a Coreia do Norte lançou vários mísseis balísticos na costa leste na semana passada, pela segunda vez desde o segundo mandato do governo Trump. Como você vê o fato de a Coreia do Norte estar recebendo apoio tecnológico de mísseis da Rússia, o que está aumentando ainda mais a ameaça à Península Coreana? Já falamos sobre isso anteriormente. Vou me referir a esses comentários e levarei sua pergunta para obter mais detalhes, se conseguirmos. E a segunda pergunta sobre a Rússia. O Kremlin da Rússia disse que irá pagar pelos soldados norte-coreanos que morreram em Kursk durante a guerra na Ucrânia e que Putin está preparando uma nova missão com o exército norte-coreano. Como os Estados Unidos irão reagir ao fato de que tropas norte-coreanas continuarão estacionadas na Rússia e ajudarão a Rússia, mesmo que Rússia e Ucrânia cheguem a um cessar-fogo e, acabem com a guerra? Bem, como o porta-voz Bruce já disse, deste púlpito, terceiros países como a RPDC, que perpetuaram a guerra entre Rússia e Ucrânia, têm responsabilidade. O envio militar da RPDC para a Rússia e qualquer apoio fornecido pela Federação Russa à RPDC, em troca, deve acabar. Tommy. Sim.
Obrigado. Algumas perguntas sobre o sul da Ásia. Durante as ligações com o primeiro-ministro do Paquistão, o ministro das Relações Exteriores e o chefe do exército, quando o secretário ligou, ele recebeu compromisso ou garantia da liderança paquistanesa para desmantelar toda a infraestrutura terrorista e não apoiar grupos terroristas no país? Não vou comentar conversas diplomáticas privadas. O que posso dizer é reiterar o que temos dito. Já há alguns dias que aqui recebemos com satisfação o cessar-fogo alcançado entre a Índia e o Paquistão neste fim de semana. E parabenizamos ambos os primeiros ministros por escolherem o caminho da paz. O presidente publicou sobre isso, ele foi muito claro em relação a isso. Também queremos incentivar a comunicação direta entre as partes. Isso também é algo sobre o qual temos sido claros. A Índia recusou qualquer tentativa dos EUA de mediar entre a Índia e o Paquistão. Quão esperançoso você está de que conseguirá reuni-los na mesma sala para conversas? Não vou especular sobre isso. Posso dizer que incentivamos comunicação direta. Fomos claros sobre isso. Continuamos a incentivar essa comunicação direta. O presidente tem sido claro quanto a isso. E o presidente, como eu disse, também foi claro ao elogiar ambos os primeiros ministros por escolherem o caminho da paz e pela sabedoria e fortaleza que isso demonstra. Os EUATUNU enviaram uma equipe para a Islamabad ou Paquistão após os relatos de que houve vazamentos de radiação nuclear em alguns dos locais seguros paquistaneses? Não tenho nada para adiantar sobre isso neste momento. Pergunta extra. Eu tenho mais uma pergunta. Pergunta breve, obrigado. Já basta. Obrigado, Tommy. Obrigado, Tommy. E belo estilo o seu, aliás. Espero que você continue fazendo isso com mais frequência, esses briefings. Minha pergunta é sobre o Paquistão. Eles elogiaram os esforços do presidente Trump para promover o cessar-fogo entre o Paquistão e a Índia. Acreditam que o presidente Trump poderia ganhar o Prêmio Nobel da Paz se ele conseguisse trazer a paz entre o Paquistão e a Índia na questão da Caxemira? Mas o primeiro-ministro Modi não acolheu esse esforço e ele é o mesmo cavalheiro que não pôde vir aos Estados Unidos até 10 anos atrás. Isso decepciona este órgão de alguma forma. A atitude de Narendra Modi de não apoiar esse acordo de paz. Bem, o que nos deixa felizes é ver um cessar-fogo. É isso que ficamos felizes em ver, é nisso que continuamos focados. E queremos ver cessar-fogo sendo mantido. E queremos incentivar a comunicação direta. Esse é o nosso foco aqui. Nosso foco é o cessar-fogo. Nosso foco é incentivar a comunicação direta. É nisso que vamos continuar focados. O presidente já se pronunciou sobre isso. Só para pegar a primeira parte da sua pergunta, focando mais em uma frente global de política externa, falando sobre questões ao redor do mundo, o presidente Trump é um pacificador. Ele valoriza a paz. Ele também é um negociador. E ele já demonstrou isso repetidas vezes, tanto ao seguir uma agenda América Primeiro, quanto ao buscar a paz e desejar ver a paz e o fim dos conflitos. Muito obrigado. Mais uma pergunta sobre... Com licença. Mais uma pergunta. Os drones que a Índia usou contra o Paquistão eram drones fabricados em Israel. O presidente Trump, uma iniciativa que foi reconhecida e comentada globalmente, é a ideia dele dos Acordos de Abraão. Você acha que esse uso de drones israelenses no Paquistão criaria obstáculos para a visão do presidente, toda a ideia dele sobre os Acordos de Abraão, onde ele quer aproximar essas três religiões, e esses drones israelenses vão complicar ainda mais as relações entre Paquistão e Israel ou não? Bem, vou reiterar que o nosso foco aqui e o que estamos felizes em ver é um cessar-fogo. Queremos ver uma comunicação direta entre as partes. E, novamente, quando se trata de resolver conflitos que existem em regiões ao redor do mundo, o presidente quer resolver esses conflitos quando possível. Ele sempre disse que está pronto para ajudar na busca pela paz. Ele está pronto para ajudar. E o presidente é um negociador, ele é um pacificador. Ele já demonstrou isso repetidas vezes. E estamos vendo os resultados disso nos últimos 100 dias. E até mesmo só na última semana. Então o presidente é um negociador, ele é um pacificador. Mas não há nada mais a comentar além disso. Muito obrigado. Acompanhamento. Sim. Obrigado. Eu quero fazer um acompanhamento sobre a Síria. O presidente Trump, além de suspender as sanções, também disse que quer criar um novo começo com a Síria. E, eu gostaria de saber o que isso significa para as relações entre os EUA e a Síria daqui para frente. Essa medida indica, uma mudança mais ampla de política, uma mudança em direção, normalização, total. Também gostaria de saber
O presidente Trump também disse hoje que o secretário Rubio vai se encontrar com o ministro das Relações Exteriores da Síria, Al-Shaiban, na Turquia, ainda esta semana. Bem, o presidente já falou sobre isso. Ele explicou seus motivos. Ele falou sobre o fato de querer ver toda a região prosperar, queremos ver paz e prosperidade. No que diz respeito às autoridades interinas sírias, tanto deste púlpito quanto de outros lugares, comunicamos a eles ações que devem tomar para alcançar paz e prosperidade, e esperamos que realmente as tomem. O presidente já falou sobre isso naquele discurso de algumas horas atrás, dizendo que se trata de garantir uma região capaz de prosperar, uma região de paz e prosperidade a longo prazo. Sim, quero fazer um acompanhamento sobre... Então, se você puder elaborar um pouco mais, embora já tenha falado um pouco sobre a relação entre os El-Sheis e o Oriente Médio e o quão importante essa relação será também para ter sucesso por meio de países como a Arábia Saudita, os Emirados, para as negociações de paz entre Gaza e Israel, mas também para impedir o Irã de obter armas nucleares. Obrigado. O presidente também falou sobre esse assunto há apenas algumas horas. E ele estava falando sobre o fato de que podemos ter uma grande parceria com o Oriente Médio e que já estamos, de muitas maneiras, buscando esses interesses comuns e queremos ver esses interesses comuns continuarem. Eu mencionei, aqui no início, o compromisso de investimento de 600 bilhões de dólares da Arábia Saudita que foi anunciado hoje. Então esse é apenas um exemplo das muitas formas em que temos parceria com o Oriente Médio buscando interesses comuns. E o presidente tem sido claro, tanto desde a época da última administração, quanto em sua primeira visita à região, falando sobre as coisas que queremos ver. Então há muitas oportunidades no Oriente Médio. E novamente, como eu disse antes, trata-se de uma era de ouro para os Estados Unidos, mas também temos a oportunidade de ver uma era de ouro para o Oriente Médio e os benefícios que isso traria tanto para o povo americano quanto para o povo do Oriente Médio. Obrigado. Sim. Então, Desculpe, French. Obrigado. Sim. Muito obrigado. 2 perguntas rápidas, se me permite. A primeira sobre a viagem do secretário Rubio ao Oriente Médio e a segunda sobre a América Latina. Recentemente, o secretário Rubio disse que os Euanitei não irão mais se envolver com russos e ucranianos se ambos os países não demonstrarem um compromisso real com um cessar-fogo permanente. Como a diplomacia dos Esse-Nomesono descreve esse momento em que ambos os lados estão prontos para se reunir na Turquia, com a presença do secretário Rubio? Bem, como o presidente disse, esta é uma oportunidade crucial para tentar alcançar esse cessar-fogo e buscar uma paz duradoura. O presidente deixou claro que quer ver essas conversas diretas acontecerem. E eu acho que também é importante lembrar que o presidente nos aproximou mais da paz em relação a esse conflito do que nos anos anteriores à sua posse. E isso é um grande mérito da sua liderança. Então, ele quer ver essas conversas diretas acontecerem. Esta é uma oportunidade crucial para alcançar esse cessar-fogo e talvez conquistar uma paz duradoura, tendo como objetivo final encerrar esse conflito, como tantas vezes disse o presidente Trump, tantas vezes o porta-voz Bruce. Queremos ver esse conflito chegar ao fim. É isso que queremos ver. Sobre a América Latina, muito rapidamente. Autoridades dos EUA e do Brasil se reuniram aqui em Washington, D.C. ontem para discutir desarmamento e, de acordo com o Departamento de Estado, eles discutiram, por exemplo, o controle de armas com a Rússia e a China. Se você puder comentar sobre esse assunto. Nada a acrescentar além do que já dissemos sobre isso, então remeto você àqueles comentários. E com isso, muito obrigado, agradeço. Até quinta-feira. Obrigado. Obrigado.